Ultimamente o YouTube tem me recomendado os vídeos daquele youtuber Wilker Leão, que é um youtuber de conteúdo político, né, mais voltado à direita. Embora não seja o tipo de conteúdo que eu consumo no YouTube, tem uma interseção do assunto que o Wilker trabalha nos vídeos dele, que é uma coisa que eu procuro e que eu também pretendo trabalhar aqui no canal, que é o assunto educação e ensino. Então assim, eu vou fazer uma análise ou uma opinião sobre os vídeos do Wilker, né, mais sobre a ótica da educação, sem entrar muito nessa discussão político-partidária que não me interessa muito, né? Lógico, vou acabar entrando um pouco no assunto político e jurídico da coisa, mas assim, a intenção é mais fazer dar opinião a respeito da parte da educação, porque eu acho que o que ele está fazendo não é uma coisa legal, porque eu acho que ele não está certo, e mais ainda, porque eu acho que o propósito que ele diz estar buscando, né, que é procurar uma certa ideologização dentro da sala de aula, dos meios que ele está fazendo, né, da forma como ele está fazendo, é uma missão impossível. Então é uma coisa completamente inútil, a não ser que o propósito seja outro, né? Se o propósito for conseguir views e likes, aí sim ele está no caminho certo. Mas se desvendar algum comunista dentro da sala de aula, não é a melhor maneira, a forma como ele está fazendo. Para você que não sabe quem é o Wilker Leão, ele é um youtuber, eu não estou familiarizado com o trabalho dele, eu não tenho nada contra ele. Esse vídeo, reforçando, não tem nada a ver com briga de espectro político, porque ele é de direita e enfim, se eu concordo ou não, se eu estou alinhado ou não, esse realmente não tem nada a ver com a ótica desse vídeo. O Wilker, ele é um youtuber que faz conteúdo provocativo, né, conteúdo polêmico, e os vídeos dele que começaram a viralizar, pelo que eu sei, que apareceu para mim, foi como eu o conheci, foram vídeos em que ele chega na sala de aula, ele estuda na Universidade Federal, né, que é a UNB, ele é aluno do curso de graduação de História, então ele chega na sala de aula e sob a escusa, sob a desculpa, né, sob o propósito de desvendar uma suposta doutrinação em sala de aula, ele entra na sala, coloca o celularzinho para filma apenas a imagem dele, mas o áudio do ambiente, e a treta está implantada, né? O pessoal não gosta que isso aconteça, óbvio. A primeira coisa que eu queria falar é sobre esse tema doutrinação em sala de aula. Bom, a primeira coisa que a gente deveria fazer é tentar definir o que seria essa doutrinação, né? Penso eu que seria algo assim como o professor se utilizar da autoridade dele em sala de aula para disseminar a sua opinião pessoal ou então suas crenças políticas, religiosas para os alunos, né, de uma forma explícita ou implícita. Explícita me parece que, se for muito aberto, não é um grande problema, né? Ele dizer, sei lá, que ele gosta de determinada vertente ou ele se posicionar favorável a um candidato, por exemplo. Na minha opinião, isso sequer seria doutrinação, mas vamos conceder, pelo bem do argumento aí, que essa forma explícita, o professor chega em sala de aula com a camiseta do PT, por exemplo, fala, não, o Lula é o melhor, sei lá, um exemplo. Eu não acho que seja doutrinação, mas é uma forma explícita apenas para dar o exemplo. Agora, a parte implícita que me parece ser mais problemático, né? Seria algo como assim, camuflar a sua opinião, o que é opinião, né? o que é ideologia, no meio do ensino da matéria, né? Então, colocar ali alguns fatos propositalmente para favorecer uma ideia política, ou então ocultar fatos, usar estatística de forma enviesada, né? A linguagem permite que a gente faça esse tipo de coisa. Então a questão toda da doutrinação em sala de aula gira em torno do quanto de liberdade um professor pode ter dentro de sala de aula, quanto de liberdade de expressão ele pode ter. Sobre essa liberdade, eu acredito que com certeza ela vai mudar de acordo com o cenário que a gente se encontra. Então, me parece que tem duas divisões bem claras. A primeira é se o professor está dando aula em uma universidade ou se ele está dando aula em ensino fundamental e médio. E a outra é se nós estamos lidando com instituição privada ou instituição pública. Por quê? Bom, se é particular, gente, o dinheiro é quem vai determinar os rumos da questão pedagógica, né? Então, por exemplo, a gente tem no Brasil
escolas religiosas, né? E lógico, na escola religiosa há um viés religioso. E tá tudo bem, porque normalmente essas escolas, não, normalmente não, mas são escolas privadas, né? Então os pais têm o direito de escolher, né? Porque eles têm esse direito familiar de escolher que os seus filhos sigam na sua crença. Isso aí não tem problema nenhum, isso não é um grande mistério, né? Agora, quando a gente está falando de instituição pública, aí a coisa começa a mudar. Porque se o professor ele é religioso, ou ele é ateu, se ele é liberal, se ele é comunista, essas coisas têm que ficar da porta da sala para fora. Porque como é público e a coisa é paga com dinheiro público, aí é minha opinião, eu acredito que o professor não tem essa liberdade de misturar crenças ideológicas com a disciplina, justamente porque o Estado é laico, né? E impessoalidade é um princípio que está lá na Constituição como princípio administrativo que se aplica a todos os servidores públicos. Então, vejo eu que se o professor começa a misturar questões enviesadas de religião ou ideologia política, coisas do tipo, ele está violando diretamente o princípio da impessoalidade, que é o princípio constitucional que se aplica ao Estado e seus agentes. O agente não pode misturar o dever funcional dele com qualquer elemento pessoal dele. Ele não pode nem pessoalizar as relações e nem tornar a coisa enviesada, né? Vamos dizer assim. Eu acredito que seria uma violação ao princípio constitucional, então, da impessoalidade. Por isso que muda aí se nós estamos falando de escolas públicas ou escolas privadas. A segunda divisão é a divisão sobre ensino base, né, fundamental e médio, e ensino superior. Aqui eu acho que é um ponto bem mais sensível, porque essa história de doutrinar, por mais que a gente tente fazer uma classificação perfeita, uma classificação legal, jurídica para isso, né, na prática sempre será um fenômeno vago, né? E vai ser impossível de determinar isso com objetividade, né? Isso simplesmente porque a língua é assim. E o que é um fenômeno vago? São aqueles que a gente não consegue colocar precisamente uma divisão clara onde começa e onde termina um determinado valor e começa o outro, entendeu? Mesmo que a gente consiga dar exemplos claros dos polos, há uma linha nesse meio que a gente não consegue determinar se é um ou outro. Por exemplo, vamos usar o exemplo da doutrinação. Então você imagine uma linha aqui, né? E aqui seria um exemplo de total não doutrinação. E aqui seria um exemplo de total doutrinação, né? Nesse espectro, né? A gradação seria a gradação da liberdade de expressão do professor. Então, aqui é uma coisa, por exemplo, como uma aula de álgebra, matemática pura, onde ninguém em sua consciência diria que há ideologização. E aqui seria uma coisa que seria óbvio que é doutrinação. Por exemplo, quando eu era moleque, no ensino médio, eu tinha um professor de geografia que ele passou um documentário que eu nem sei que documentário que é esse, mas nesse documentário o Fidel Castro era colocado assim como o cara mais próximo de Deus possível, que o Fidel Castro era quase um missionário na Terra, e assim, não precisa ir muito longe para saber o nível de absurdidade, de absurdez que esse tipo de coisa. Então, na minha opinião, isso é um exemplo grosseiro de tentativa de doutrinação que aconteceu, né? Claro que eu não era tão idiota assim, mas enfim, é um exemplo, né? Aí assim, neste meio do caminho entre a aula de álgebra com o professor de matemática que só está falando de números e a aula de geopolítica com o professor doutrinador, há um caminho todo de liberdade que o professor pode seguir, que vai ter uma zona de indeterminação que algumas pessoas vão falar, não, aí com certeza é doutrinação, e outras vão falar, não, isso faz parte da natureza do assunto. Gente, porque é muito fácil você dar uma aula de matemática sem que ninguém interprete aquilo de forma política, né? Agora, uma aula de história não é assim. E muitas vezes, né, tem a ver com quem emite a mensagem, sim, né, que nem o caso do meu professor de geografia, mas tem muitas vezes
a ver com quem recebe essa mensagem. Porque se a pessoa vai em aula, como é o caso do Wilker, né? Ele vai na aula esperando ouvir uma mensagem ideológica, daí ele liga um radar para qualquer sinal disso, lógico que qualquer coisa que parecer doutrinação, ele vai captar. Né? Até tem um vídeo dele que ele supostamente pega o professor na doutrinação e ele não tem absolutamente nada, né? Então, se a pessoa vai na aula, né, com esse intuito, esperando ouvir uma mensagem ideológica, ela vai ouvir, cara. E é precisamente o que o Wilker faz, né? Mas eu já vou voltar nesse ponto aí, porque eu preciso terminar de falar por que é tão diferente quando a gente está falando de ensino para crianças e adolescentes e quando a gente está falando para adultos. Eu acho que aqui eu estou pressupondo, né, que quando você está na universidade, na faculdade, você já é adulto, ou pelo menos você deveria ter a maturidade que se espera de um adulto, né? E quando eu estou falando de maturidade, eu falo de senso crítico, né? De poder fazer pesquisas por conta própria, né? De não ser um pamonha, né? Lembra da linha que eu falei? Então, vamos lá, de novo. Há uma gradação desses polos, certo? E vamos imaginar que essa gradação ela é feita com níveis de liberdade de expressão do professor. Ou seja, você vai aumentando esse nível de expressão durante a linha e chega em um determinado momento onde a gente não sabe, que a gente entra numa zona de indeterminação, onde algumas pessoas razoáveis vão achar que aquilo se trata de doutrinação e outras pessoas também razoáveis vão achar que não se trata. Então, existe um nível de liberdade que não configura a doutrinação, mas existe uma grande zona onde as pessoas vão divergir, né? Porque assim, as pessoas discordam e está tudo bem. Eu, pessoalmente, não tenho uma opinião formada de onde nós deveríamos traçar essa linha, mas eu tenho bem claro que essa liberdade do professor, ela é muito mais ampla quando a gente está falando de universidade. Porque, e aí mesmo que for público ou privado, não importa. Porque crianças, elas são mais vulneráveis mesmo, né? E eu acredito que é moralmente errado você usar a sua autoridade para influenciar ideologicamente pessoas vulneráveis. Inclusive, voltando para o mesmo colégio onde eu estudava, teve um candidato a vereador aqui da minha cidade que ele foi fazer uma campanha política dentro do colégio disfarçada de palestra, né? E assim, eu já era eu não era um garoto muito bobo, né? Assim, eu não caía na conversa de qualquer um quando eu era moleque. Mas ele foi lá e foi começar a falar coisas bem demagógicas, assim, do tipo que ele não dormia à noite se ele soubesse que tinha alguém passando fome perto da casa dele. Eu falei, nossa, mas que absurdo, né? O cara chegar aqui na nossa cara e falar isso, né? Não é possível que ele ache que a gente tá acreditando numa baboseira dessa. Aí eu olhei pro lado assim, tinha uma menina chorando, oh meu Deus, eu vou votar nele porque ele é muito bonzinho. Então assim, a gente convencionou que pessoas menores de idade são mais vulneráveis, né? Mesmo que haja, lógico, diferenciação, algumas pessoas amadurecem mais cedo, a gente convenciona isso para fins de convencionamento mesmo, para ficar mais simples, né? Então eu acho que há sim essa liberdade mais restritiva do professor quando nós estamos tratando de ensino fundamental e médio, né? Então crianças e adolescentes. Só que por outro lado, né, os vídeos do Wilker são gravados na universidade. Cara, e o sujeito que está na universidade, na minha opinião, já é adulto. Penso eu que a responsabilidade agora se torna dele, né? Se o professor fala uma cacetada de abobrinha lá, você não pode ser um pamonha de falar, ai, eu tô sendo doutrinado pelo meu professor. Pô, cara, pelo amor de Deus, se você já conseguiu chegar na universidade, e vamos lá, universidade é uma escolha, e é uma escolha para quem quer ter um caminho intelectual na vida. Então, por exemplo, você pode escolher outros caminhos na vida que não requerem tanto o uso do intelecto. Por exemplo, você pode fazer um curso técnico. Não estou colocando aqui como superior ou nível de qualidade, mas o fato é que se você quiser, por exemplo, ser um jardineiro ou um mecânico, você escolher uma profissão cuja natureza é essencialmente técnica, e você não vai precisar usar tanto assim, lógico, você vai precisar pensar, você não pode ser um pamonha, né? Total pamonha você sempre vai perder na vida. Mas assim, se você escolheu o caminho do ensino superior, é porque você quer uma profissão ou você quer um caminho na vida que requer intelecto, né? Você escolheu um caminho intelectual na sua vida, independente se você vai ganhar dinheiro dele ou não. Então,
pressupõe-se que dessa escolha você tem o mínimo de maturidade e o mínimo de senso crítico para saber se o professor está falando groselha ou não. E se você de repente não sabe, porque você não conhece a matéria, você tem que ter substrato, você tem que ter conteúdo suficiente para poder fazer as pesquisas por si só, né? Você não precisa depender, e nem deveria depender só do professor para se inteirar sobre uma matéria. Então, por exemplo, ali ele está estudando História da África. Você não deveria, acho que até nem professor nenhum gostaria que o aluno dependesse 100% dos materiais que ele dá em sala. O professor tem normalmente um prazer enorme que o aluno vá atrás de outros materiais e até, se for um bom professor, tem prazer que o aluno o questione, né? que o aluno venha com indagações provocativas, porque isso o professor cresce também, né? O professor aprende muito com os alunos. Então, assim, pessoalmente, eu acho que o professor de universidade, ele deveria poder falar qualquer tipo de abobrinha, porque, não que eu defenda que o professor deva falar abobrinha, mas é que a gente deve correr o risco, né? Deve existir essa liberdade de expressão, esse risco do professor falar abobrinha, porque é só tendo esse risco que a gente pode ter uma liberdade maior para ensinar, uma liberdade maior para ter ali um desenvolvimento de ideias. E como eu falei, algumas disciplinas elas requerem muito mais pela sua natureza que se adentre em temas espinhosos, né? Em temas políticos, em temas jurídicos, em temas religiosos. Por exemplo, como que você vai estudar religião sem entrar em assuntos religiosos? É muito difícil você fazer uma aula totalmente imparcial. Lógico, não estou dizendo que, não estou militando que o professor tem que ser parcial, que ele deve deixar de lado a imparcialidade e fazer de qualquer jeito. Mas a gente deveria conceder o fato de que o professor poderia falar qualquer tipo de coisa, porque ali naquele ambiente nós estamos lidando com adultos, não estamos lidando mais com crianças, né? O Wilker, ele fala assim: eu estou salvando vocês da doutrinação. Cara, isso para mim é uma alegação, desculpa aí, eu não conheço o rapaz, mas eu acho que é uma alegação muito demagógica, né? É assim, até um pouco arrogante você achar que você tem a capacidade de livrar os seus pares da ignorância, né? Pô, eu acho assim, meio forçado isso aí. Agora eu vou para a parte um pouco mais jurídica do assunto, né? Eu também tenho uma graduação em Direito, estudei o Direito na parte teórica, assim, gosto muito mais do Direito teórico do que o Direito prático, né? E boa parte dos vídeos do Wilker, assim, a polêmica, ela gira em torno da existência ou não de um direito que ele tem de gravar as aulas, né? O Wilker, ele argumenta, na maioria das vezes, né, basicamente ele joga a carta ali do princípio da legalidade, né? Que é o seguinte: se não tem lei proibindo, eu posso fazer. Ou seja, o princípio da legalidade é esse, né? Senão, você só pode fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. E a interpretação disso é o seguinte: se não tem lei proibindo, logo eu posso fazer. Mas vamos com calma, gente, porque é o seguinte: direito é linguagem. E, meu amigo, por ser linguagem, é naturalmente complexo, subjetivo e passível de interpretação. Todo direito é linguagem, não existe direito que não é linguagem, e toda linguagem tem possíveis camadas de interpretação, até mesmo nas coisas mais simples. Então essa coisa assim de, a lei é muito clara, raramente vai ser verdade no direito, porque se não fosse, não teria tantos conflitos assim na justiça, né? Se a lei fosse simplesmente uma coisa mecânica, fria e exata como a matemática, nem precisaria de advogado, né? As partes mesmo apresentariam os fatos para o juiz, e o juiz aplicaria a lei sem ninguém precisar argumentar sobre o direito, né? Então, uma boa parte das petições judiciais, ela se baseia justamente num tópico que os advogados chamam do direito, né? Que depois que eles contarem o que aconteceu, né, na parte dos fatos, se argumenta de que por que a parte tem ou não tem um determinado direito, né? Então, assim, não é tão simples assim como parece a interpretação das leis, né? Mas é uma coisa muito simples, né? O inciso 2 ali do artigo 5º da Constituição fala: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma em virtude de lei, algo assim, né?
Isso pode ter alguma outra interpretação? Cara, pode. Por exemplo, eu não estou dizendo que tenha outras interpretações, estou dizendo que é possível. Não estou dizendo que há um debate doutrinário sobre o princípio da legalidade. É uma coisa até bem pacífica, mas eu estou dizendo que a linguagem permite, tá? Então, por exemplo, uma coisa que talvez você não saiba é que há dois sentidos de lei. Há dois sentidos semânticos de lei, né? Sentido semântico é ótimo. Uma que é aquela lei mesmo, né, que é promulgada por municípios, estados e pela União, né, leis federais, leis municipais, leis estaduais. E outra é um apelido para qualquer outro tipo de norma. Então não existe só lei no mundo, existem outros tipos de regulamentos jurídicos, como portarias, decretos, regimentos internos e por aí vai. Então, assim, se a Constituição diz eu sou obrigado, eu não posso ser obrigado, em virtude de lei, ele está falando de lei em sentido estrito ou lei em sentido amplo? Porque se de repente baixa um decreto dizendo todo mundo tem que fazer tal coisa. Aqui em Londrina uma vez baixou um decreto dizendo que o pessoal não podia tomar bebida alcoólica na rua. Por ser decreto, não ser lei em sentido estrito, quer dizer então que eu não tenho obrigação de seguir? Claro que não, né? É evidente que a norma está falando da lei no sentido amplo. Então isso é só um exemplo de como a gente pode complicar a interpretação das coisas se a gente quiser. Os advogados são muito bons nisso, inclusive. Agora, outra coisa, falando já em normas, e o Wilker gosta de falar da questão da hierarquia das normas, né? A universidade pública, ela é parte do Estado. Então ela é como se fosse uma secretaria, um órgão, ela é um membro, né, normalmente ligado ao Ministério da Educação, né, e assim como as escolas são ligadas às secretarias de educação no município, esses são escolas municipais, claro. Então, portanto, é uma parte do Estado, né, e deve fazer as coisas de acordo com o princípio da legalidade, assim como qualquer outro servidor público, como qualquer outro órgão público, né? Só que no serviço público, esse princípio da legalidade, ele é interpretado de uma forma um pouquinho diferente. Enquanto para o civil comum, que não é servidor público, o princípio da legalidade é esse que o Wilker fala mesmo, né? Eu não vou ser obrigado a coisa alguma se não tiver lei. No serviço público é diferente, né? No serviço público é o seguinte: você só pode fazer aquilo que está na lei, você não pode ficar inventando. Mas isso é até um argumento pró-Wilker, né? Porque daí o professor não poderia fazer coisas distintas, né, do que ele está ali para fazer. Mas isso é uma coisa que se desdobraria numa discussão que eu não quero entrar aqui, porque não é esse o intuito do vídeo. O que eu queria dizer é o seguinte, que me parece que a UNB ela não tem uma norma específica para regular o uso de celular em sala de aula. E ela pode fazer isso. Justamente eu estava falando sobre ser um órgão estatal. Então imagine a universidade como uma secretaria qualquer. Só que ela é mais do que uma secretaria. Ela tem autonomia financeira, ela tem autonomia pedagógica, ela tem autonomia de regulação. Então, assim, as universidades federais, elas podem fazer normativas, todas as universidades podem, porque, por exemplo, não vai precisar de uma lei federal para regular o comportamento dentro do campus, por exemplo, né? As universidades têm essa autonomia de criar normas de acordo com o contexto e a situação ali daquele local, né? Mas o que tudo indica é que a UNB ainda não tem essas normas, né? E só que com isso que o Wilker está fazendo, provavelmente a decorrência lógica vai ser a criação de algum tipo de restrição de direitos por conta da situação, né? Do quanto essa situação está se tornando pública, né? E polêmica. Agora, vamos esquecer um pouco esse negócio de tenho direitos, se é meu direito, eu posso fazer, porque há uma coisa que raramente passa na cabeça das pessoas, especialmente os operadores do direito, né? O operador de direito, eu costumo dizer que a faculdade de direito ela é como um câncer, né? É como uma doença. Se o sujeito está bem vacinado, ele entra na faculdade e ele permanece igual, né, em termos de caráter, conduta, mentalidade, etc. Agora, se ele entra meio bobão, meio vulnerável, ele sai de lá com a cabeça dogmática dos cursos de direito no Brasil, né?
com essa ideia de enxergar o mundo apenas pela ótica da legislação. Então, eu vejo que isso é um pouco o caso do Wilker. Por quê? Porque é o seguinte, gente, nem todo direito que a gente tem, a gente deveria exercê-lo o tempo todo. Então, por exemplo, não existe nenhuma lei que me proíba de colocar a mão 5 centímetros do teu nariz. Então, eu posso ficar com a mão na frente do teu nariz assim, você ficar andando e eu ficar com a mão na frente do seu nariz e eu vou ficar te incomodando, né? Mas eu posso falar assim, não, eu tenho o direito de ficar com a mão no teu nariz, não tem nenhuma lei me proibindo. Mas você percebe que você vai ser um babaca? E a lei, o direito, pelo menos deveria ser assim, né? Ele regula o mínimo de condutas possíveis, porque se pressupõe que numa sociedade civilizada as pessoas elas vão se comportar mais ou menos civilizadamente. Então, assim, quanto mais vamos dizer, evoluída for uma sociedade, menos direito ela vai precisar, né? Não é comum o fenômeno das pessoas andarem com a mão no nariz das outras. Por isso não precisa de uma lei regulando isso. Assim como não precisa de uma lei para uma pessoa, uma norma para dizer, você não pode expor o professor, etc, etc. Você não precisa micro-regulamentar tudo, porque o direito pressupõe, né, que as pessoas vão se comportar mais ou menos bem, mais ou menos civilizadamente, né, mais ou menos moralmente, e aquelas condutas mais duvidosas ou então mais firmes, como é o caso do direito penal, tem que estar lá, tem que estar explícito, tem que estar positivado. Mas se no caso concreto a gente começa a observar que um determinado comportamento começa a aparecer por conta das modificações da sociedade e tudo mais, lá vem o direito falar, o direito não, né? Lá vem um deputado e fala assim, agora você vai ter que fazer isso porque está acontecendo isso. E eu acho que é justamente o que o Wilker está caçando. Às vezes não é a intenção dele, eu acho que nem é, mas com essa questão de expor mesmo que seja, não aparecer a imagem, mas os áudios das pessoas, ele vai caçar uma regulamentação proibitiva, né? Ou uma espécie de censura. Até tem um vídeo que eu acho que a pessoa mais razoável de todos esses vídeos que eu vi do Wilker é uma menina, que não aparece, claro, mas ela diz também que é formada em direito, eu acho que é advogada também, mas ela fala assim, olha, rapaz, eu fico constrangida com você aqui gravando os vídeos, eu não consigo nem participar da aula sabendo que a minha voz vai parar na internet, né? Ela fala algo desse tipo. E cara, eu compreendo isso perfeitamente, cara. Imagina o seguinte, imagina que você vai ao médico, né? E aí você chega no médico, você nem conhece o médico ainda, e você coloca o seu celular num tripé e fala assim, eu vou filmar a consulta inteira porque eu tenho esse direito. Vai que você me recomenda uma coisa que eu não gosto, daí eu posso te processar. Você já entendeu que a relação paciente-médico já cagou tudo? Então, assim, primeiro, o Wilker já cagou a relação aluno-professor, né? E segundo, que causa um constrangimento. Eu usei esse exemplo para você pensar sobre o constrangimento. É constrangedor que nem todo mundo se sente confortável em participar de uma interação que está sendo gravada, né? Lógico, se é uma situação em que é necessário, eu vou participar de uma audiência judicial, vai gravar, é uma determinação legal, você sabe que aquilo precisa, mas no dia a dia nem todo mundo se sente à vontade. Aliás, não são todas as pessoas que não devem nada que devem necessariamente ser obrigadas a se sentir tranquila com gravação, mesmo que seja da voz, né? Agora, outra coisa mais sensível que eu vi nesse vídeo, aí eu vou entrar mais pro papel do professor, como eu acho que o professor deveria se comportar. Tem um momento ali no vídeo que o professor, acho que é o professor de História da África, que ele se sente acuado, é evidente que o cara está acuado e ele não lida bem com isso. E longe de mim querer fazer uma crítica ao professor, fazer uma crítica ao colega, porque eu também sou professor. Mas eu penso que se fosse eu agiria diferente, né? Eu não gosto muito desse argumento, né? Porque dá muita margem para aquele cara falar assim, eu não ligaria de me filmar porque eu não tenho nada a esconder. Mas não é exatamente isso que eu quero dizer, né? Isso é uma falsa inferência, porque entre a privacidade e o fato de estar escondendo alguma coisa não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, para ser justo, né? Aquele professor,
ficou muito claro que ele está despreparado para lidar com alunos questionadores. Então, assim, às vezes o professor de universidade está tão acostumado a ouvir a própria voz e ser a autoridade que ninguém questiona, que quando aparece um sujeito, mesmo que seja um sujeito meio chato, assim como o Will, que na minha opinião eu acho ele meio chato, tá? O professor deveria saber lidar. Aliás, se fosse eu pensaria o seguinte: aqui está a oportunidade de eu fazer esse cara passar vergonha, inclusive, né? Se o cara quer me expor na internet, beleza, eu vou dar a melhor aula de história da minha vida e ele vai passar vergonha na internet, cara. Porque ele vai ver que aqui não tem doutrinação. Aqui tem uma pessoa séria que estudou, sei lá, 20, 30 anos e o buraco é mais embaixo. Estudar história é mais complexo do que simplesmente falar os brancos foram escravizados, os africanos escravizaram também, os próprios negros, sabe? A coisa é maior do que uma pequena propaganda, uma headline que você pode colocar aí no seu vídeo de YouTube, né? Então, assim, me parece que o professor, ele se acuou como um bicho do mato, né? E eu não acho que isso é uma postura adequada para o professor, porque a gente precisa agora eu digo a gente como professor, precisa estar preparado para alunos que nos questionem. E eu digo mais, eu acho que a gente deveria incentivar que os alunos nos questionassem, né? Não incentivar que eles fossem babaca, né? Mas incentivar aquele debate até que espinhoso, não tem problema. Eu acho que os debates espinhosos podem ser muito produtivos, né? Que dentro da universidade pública, infelizmente, a universidade pública tem se tornado um lugar hostil para opiniões diversas. E isso aí eu vou concordar com o Wilker, com o público dele, aí acho que a gente está na mesma página. Mas eu não concordo com a exposição do professor, mesmo que seja uma exposição de voz, porque assim, eu sou um sujeito que lidaria diferente com isso. Mas eu tenho colegas professores que são pessoas que são assim, viveram para a academia, né? Viveram para a vida intelectual. São pessoas que vivem grudadas em livros, em congressos, em seminários, em pesquisas, e elas não têm assim tanto essa habilidade social. Então, se uma pessoa tenta passar lá para trás, provavelmente consegue, mesmo que o cara tenha pós-doutorado e um monte de coisa, é uma pessoa com poucas habilidades sociais. Então, se chega um jovem na sala filmando de forma meio agressiva, a pessoa vai ficar acuada e aquilo vai atrapalhar a aula dela. Eu pessoalmente conheço muito professor que é assim, que são pessoas boas, que são pessoas excelentes em suas áreas, mas as skills sociais são muito baixas, né? Então, quando você tem um Wilker na sala, você destrói esse professor e você piora a aula para todo mundo que está lá. Então, acaba se tornando um constrangimento desnecessário. Mas eu estou amparado por lei. Tudo bem, cara. Tudo bem que você está amparado por lei, mas aí, todo direito deve ser exercido? Daí ele vai vir com a cartada. Não, porque eu tenho um propósito. O meu propósito é libertar vocês da doutrinação. Então, quer dizer, ele tá fazendo uma coisa que, na minha opinião, é babaca, mas ele está justificado porque ele está querendo salvar a juventude da doutrinação. E aqui que eu vou dizer, não está. Não está, e eu acho assim... E eu fiquei até surpreendido com um tanto de pessoas que acreditam que esse é o propósito dele. Eu não quero tornar isso uma rixa, não eu não quero tornar isso pessoal. Eu sei que ele tem um trabalho além disso, né, que ele faz vídeos em outros contextos, mas os vídeos de sala de aula, para mim, são mera farmação de view. Tá? Porque o que acontece? O Wilker alega, né, que ele faz esses vídeos para provar que tem a doutrinação, tal. Mas se esse era mesmo o objetivo, ele está fazendo de uma forma totalmente ineficiente, né? Por quê? Eu tenho duas razões para achar que esse propósito do Wilker é impossível. A mais simples, eu acho que o público dele até o público dele concordaria comigo, é que se você quer pegar alguém fazendo algo errado, por exemplo, tem um professor meu que está ali fazendo propaganda marxista em sala de aula. Cara, no momento em que você disser pro cara que você está filmando ele porque você quer fazer isso, o cara vai parar de fazer. Imagina que você tem uma loja e você está desconfiado que a moça que trabalha no seu caixa está roubando as notas de 100 lá. Tá pegando um dinheirinho do caixa.
Você está desconfiado, porque o caixa não está batendo. Aí você chega nela e fala assim, pô, tô desconfiado que você está me roubando, vou botar uma câmera aqui. Você acha que ela vai continuar? É lógico que não. A partir do momento que você avisa para a pessoa que você tá desconfiado dela, se ela tinha intenção de fazer algo errado, aí ela nunca mais vai fazer, porque ela sabe que está sendo produzido prova contra ela. Então, assim, quem em sã consciência, se fosse o objetivo da pessoa realmente esse, né? Não, eu quero pegar o cara de calça curta, vai avisar que esse é o propósito? Me parece muito ingênuo, né? No mínimo. Agora, o segundo motivo é um pouquinho mais complexo. Eu acho que requer um pouquinho mais de vivência para poder entender essa justificativa. Partindo do pressuposto que o Wilker está de boa fé, né? Eu não o conheço, novamente aqui fazendo o disclaimer, para que você possa desmascarar alguém em uma suposta doutrinação, né? Que ela está fazendo uma alegação incorreta sobre determinado assunto, algo do tipo. Primeiro, cara, você precisa conhecer aquele assunto. Se ele fosse um doutor em história, alegando que os professores estão ensinando errado, aí ele poderia, né, bater título com título e falar, são outros 500, né? Aí teria substrato para peitar o professor. Mas o caso ali é o seguinte, ele não tem conhecimento aprofundado do que ele está falando, ele tem, assim, um fato descolado. Qual que é o fato descolado? Que os africanos também escravizaram outros africanos. Ele tem esse fato descolado. E esse fato, ele está, se você vai estudar, ele está, eu não sei, eu não entendo a história da África, mas como tudo na vida, ele está conectado a um contexto, e você precisa entender o contexto para poder brigar a respeito de alguma coisa separada, né? Então o caso ali é o seguinte, ele não tem conhecimento de nada, de nada aprofundado dali, né? Ele é um aluno como os demais, como os pares deles em termos de conhecimento, mas ele pensa que, sem saber nada de história da África, é possível encontrar no discurso do professor alguma ideologização. E cara, até seria possível identificar, né? Como eu já disse, mas se fosse uma coisa assim bem grosseira. Mas se não for grosseira, se for subjetivo, você teria que ter um nível de maturidade do assunto, da matéria, para poder identificar, né? É um território muito vago, cara. Então não tem como você pescar uma doutrinação, a não ser que você está ali procurando por ela, né? O exemplo hipotético ali que o Wilker dá, né, é que ele pressupôs que o professor ele não ia falar sobre a escravização feita pelos próprios africanos, né, ou a escravização de brancos, algo assim. Ele tinha essa premissa aí, ele já chegou em sala pressupondo que o professor não ia falar disso, já pressupôs que o cara era um comunista de esquerda e blá 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 blá. Aparentemente essa era a única premissa que ele sabia, só isso, né? Ele não sabia o contexto histórico dessa coisa. Então ele afirma que isso é um fato, mas não me parece que ele tinha real domínio do contexto daquilo. Veja, eu não sei desse assunto também, tá? Mas me parece que ele sabe tão pouco. Então, se você sabe algo que acredita ser um fato histórico ou um fato científico, tanto faz, a premissa básica para você ser uma pessoa mais inteligente, cara, é você aceitar a hipótese de que a sua crença pode estar errado, mesmo que você ache que é um fato, pode ser que não seja. Eu não estou aqui dizendo que o que ele está falando aconteceu ou não aconteceu, tá? Eu não sei desse assunto, não é algo que eu estudo. Eu só estou dizendo que para você entender de um assunto, você precisa necessariamente aceitar que você pode estar errado, que as suas premissas que você carregou a vida inteira podem estar erradas. E você só vai saber isso conversando com alguém que sabe mais que você. Então o pressuposto para você ser mais inteligente é a humildade. E ali a gente tem que pressupor que quem sabe mais é o professor, pô. Porque o professor é a autoridade de sala de aula. A gente tem que pressupor que ele sabe o que ele está falando. Até que se prove o contrário, pode ser que ele não saiba nada. Mas a gente, por ele ser doutor, por ele estar ali naquela posição, a gente tem que pressupor que ele sabe mais e ir com uma postura de humildade. E de repente, se ele se provar contrário, se ele se provar um doutrinador, aí a gente usa os mecanismos que já existem, né? Por exemplo, você pode fazer uma denúncia na ouvidoria da faculdade, falando, não, o professor está desvirtuando a aula, já existem mecanismos para isso, cara. Agora, o que me parece que o Wilker faz, cara, é assumir uma premissa como absolutamente verdadeira e fica esperando que ele vai ser tratado como falaciosa, ou então uma pauta ideológica do professor. Ele fica esperando aquilo, né? Pode ser até que o professor pudesse usar a retórica dele para vender uma ideologia no meio da aula, mas vocês entendem que para poder perceber isso, para poder captar isso, primeiro você teria que ter um bom domínio da matéria, né?
um simples, brancos foram escravizados também, viu? Os africanos também escravizaram outros africanos, viu? Não é o suficiente. Então, se o Wilker quisesse mesmo provar que tem doutrinação na sala, o esquema lógico teria que ser o seguinte: estuda profundamente o assunto, conheça as diversas correntes sobre esse assunto, porque quando nós principalmente estamos tratando de ciências humanas, existem divergências, né? Saber onde os estudiosos divergem, ter uma noção clara de onde eles divergem, quais são esses pontos. Aí quando você chegar aqui, você vai ter um panorama maior desse assunto. E aí você já consegue ter uma noção do que é uma teoria válida ou não, né? Mesmo que você discorde dela. Então você pode, por exemplo, entender economia, conhecer as várias correntes econômicas, saber que existem teorias válidas e discordar das teorias, né? E quando você tem esse panorama, aí você distingue o que é teoria válida, substanciada, mesmo que não faça sentido, mas que seja válida, de mera ideologização disfarçada de teoria, né? Mas primeiro você precisa estudar, cara. Para você questionar uma autoridade, você primeiro precisa estudar. E eu que não estou querendo fazer um levantamento de que a gente não pode questionar as autoridades de jeito nenhum. Eu sou extremamente favorável a questionar as autoridades, né? Mas a gente não pode ser leviano. A gente vai questionar alguém que sabe de um assunto, a gente precisa saber um pouco desse assunto, certo? Para você divergir de um estudioso, você tem que estar mais ou menos a par do que ele está falando. Uma coisa que acontece, e parece que é um defeito muito grave das pessoas hoje em dia, é que elas não toleram que as pessoas que elas não gostam saibam muito de um assunto que é caro para elas. Então, por exemplo, o professor de História da África certamente sabe mais sobre história do que o Wilker, mas como as opiniões ideológicas dele são distintas, parece que há uma tentativa de criar um espantalho, né? E ver que, esse cara só é um idiota, esse cara só é um doutrinador. Basta você olhar os comentários dos vídeos do Wilker. Os seguidores deles estão em massa falando assim: nossa, esse professor é idiota, esse professor é uma anta, sabe? E o cara, você tem um micro recorte do cara, não dá para saber nada sobre o contexto ou a competência do professor, e os caras estão certeza que aquele cara é burro, sabe? É uma pressuposição bem ingênua. Cara, eu adoraria que todas as pessoas que eu não gosto fossem idiotas, mas isso não é verdade. Às vezes as pessoas que eu não gosto são excelentes na área dela e eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que falar, eu detesto esse cara, eu acho ele um mau caráter, bababá, eu discordo dele em tudo, mas ele é bom na área dele. Então, assim, o fato de eu não gostar da pessoa não diz nada sobre a competência dela na área de estudo. Wilker, isso é ser maduro, cara. Isso é ser intelectualmente honesto. E para você estar na faculdade, você deveria saber disso. Aliás, no caminho da verdade, ou no caminho do conhecimento, né, se é esse o caminho que o Wilker quer traçar, a gente aprende muito mais com aqueles que a gente discorda do que aqueles que a gente concorda, né? Tinha um filósofo chamado Hans Gadamer, né? E na obra dele Verdade e Método, ele fala de um conceito que mudou bastante assim a forma como eu percebi essa questão, né? Que é essencial para se aprender qualquer coisa complexa, né? Mas que hoje em dia parece realmente não ser uma regra entre os estudantes, né? Então, basicamente, quando você vai ler um autor qualquer, cara, você precisa necessariamente de uma boa vontade com aquele autor. E se for um professor que te dá dando aula, a mesma coisa. Você tem que ir com uma postura realmente tentar entender o que aquele cara quis te dizer, né? Mesmo que tenha usado as piores palavras possíveis, né? Você tem que ler aquilo como se você fosse o advogado do autor. Então, isso é necessário que você entenda a ideia, você quer entender a ideia, você não quer pegar ali uma frase que ele escreveu errado e falar, como ele está errado porque ele usou um advérbio incorreto, sabe? Porque o que é o importante são as ideias por trás das palavras, né? Então, se a pessoa se expressou mal, aí você pode se utilizar disso para refutar, mas aí você vai ser desonesto, né? Se você faz isso, é um aproveitador, não é alguém buscando compreender o mundo, entender a verdade, né? Então, sempre quando você vai ler um autor, por exemplo, você não gosta do comunismo, né? Então, um cara que falou sobre o comunismo, ou Karl Marx, você vai pegar lá o Manifesto Comunista ou o Capital, mais o Capital, né? Você vai ler aquilo em primeira instância e tentar entender aquilo de forma literal, tentando primeiro entender meio que você querendo comprar a ideia do Marx, porque primeiro você precisa comprar a ideia
para depois você aplicar o filtro do ceticismo, o filtro crítico, né? Antes não tem como você pular etapas, não tem como você entender um autor indo lê-lo de forma querendo refutá-lo, entendeu? Você primeiro precisa querer entendê-lo, e para querer entendê-lo você precisa ir com uma postura de humildade e uma postura como se fosse uma suspensão do seu senso crítico. Você tem que deixar o seu senso crítico suspenso e falar assim: não, eu vou ler esse livro e eu vou acreditar em tudo que o autor está falando, mas é só temporário. Aí depois que você absorver as ideias e ler o autor com as melhores lentes, aí sim você aplica o seu juízo crítico. É assim que funciona. E o que me entristece assim é que notoriamente o Wilker ele não está na sala de aula para aprender, né? E aí me dói até como pagador de imposto, porque o aluno universitário é muito caro, né? E eu gostaria, eu acho um imposto muito bem pago, o imposto pago para a educação, especialmente a educação de ensino superior. Mas o Wilker ele não está ali para aprender. Eu não consegui verificar ali uma intenção dele de aprender com o professor, né? E sim, ele está ali apenas para poder ficar popular no YouTube, ganhar visualização. Isso aí ele já conseguiu, né? O que me parece é o seguinte, que ele já tem uma sentença condenatória do professor, ele já sabe que o professor é culpado, e ele está tentando buscar as provas que se adequem à sentença dele. E como aluno de direito, como advogado, ele devia saber que isso é muito mais próximo do sistema inquisitório do que do sistema acusatório, que é o sistema que a gente segue nas democracias, né? Primeiro você vê os fatos de forma imparcial, e dos fatos você tira a conclusão. O que o Wilker faz não, o professor está errado, e aqui eu vou mostrar como ele está errado, eu vou achar de qualquer forma, distorcer tudo para ver se eu consigo provar o meu ponto, né? Isso para mim não é só uma postura anticientífica, como também é muito ruim, cara, vindo de um advogado, né, que passou pela faculdade de Direito, sabe que isso aí é uma coisa feia, né? Fica parecendo que você está querendo viver num sistema inquisitivo, né? Para alguém que fica falando tanto, que ganha todas as causas, não sei o que, me parece uma grande falha na sua parte de teoria do direito. Mas é isso aí. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês entendam o meu ponto, e deixem aí nos comentários qualquer divergência ou concordância com o que eu disse, e um grande abraço.